Amém. Eu prometo que eu vou ser breve. Sinceridade, eu tenho acho que só 18 páginas para ler. Só 18. Não, aqui o pastor já falou quase tudo que eu ia falar hoje, então eu quero falar sobre a paz de Deus. A paz do Senhor é aquilo que o pastor estava falando sobre Moisés ali, quando ele encontrou Deus. Aquilo que vem de Deus para nós. Aquela paz que a gente não entende o que é. É sobre isso que eu quero falar hoje. Filipenses, capítulo 4. Eu vou estar falando um pouquinho sobre esse capítulo maravilhoso que Paulo escreveu à igreja de Filipe. E que Deus me dê sabedoria no falar, porque é com tremor que eu subo aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Pai, estamos na tua presença, Senhor Deus. Quero te pedir, meu Deus, que tu possa selar a tua palavra em cada coração aqui hoje, meu Deus. Que aquilo que eu venho falar não venha de mim, mas venha do trono da graça, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Capítulo 4. Paulo, quando ele está... Para quem não sabe, Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava em prisões. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele diz assim: portanto, meus irmãos, Filipenses 4:1, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Parece umas palavras muito bonitas, né? A gente falando para a igreja aqui, mas para um homem que estava encarcerado, para um homem que estava em prisão, um homem que estava distante da igreja, do qual ele ajudava a pastorear, ficava difícil, né? A gente sabe da história de Paulo, o que ele padeceu pela igreja de Deus, o que ele sofreu pela igreja, e muitas vezes a gente não está dando tanto valor ao sofrimento que muitos pagaram com a morte, para que a igreja estivesse aqui hoje. Diz assim, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que paz é essa? Que está falando? Quando o pastor começou a falar de Moisés ali, quando Deus apareceu para ele naquela nuvem, a gente imagina que até o vento tenha parado, os passarinhos pararam de voar, acho que tudo ao seu redor parou para ouvir Deus. É o que nós temos que fazer. Tem momentinho que nós vamos ter que parar, se nós quisermos ouvirmos a Deus. Sei que o nosso dia a dia é um corre-corre que só Jesus, né? Mas tem uma hora, um momento da nossa vida, nós temos que dar uma freada em nós mesmos. Eu vou falar como ouvi uma pastora falar uma vez: alma minha, cala-te agora e deixa Deus falar com você. Tem uma hora que nós vamos ter que falar isso. Fica quieto, Tony, porque Deus quer falar com você. E se a gente quer ouvir Deus, essa sensação maravilhosa que Moisés teve, a gente vai ter que parar um pouquinho. Uma das manifestações mais gloriosas na vida de uma pessoa é a paz de Cristo. É a paz que não tem explicação racional, pois ela é de Deus e é independente de qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, como eu já falei, ele estava preso. Mas independente do estado dele, a preocupação dele era com a igreja de Cristo. Independente do que ele estava passando. Você pode estar vivendo um momento turbulento na sua vida, passando talvez por enfermidade. Mas a paz de Deus, ela vai além de tudo isso. Você pode estar passando falta de trabalho. A paz de Deus, ela não se preocupa com isso.
Ele te dá paz nessa hora. Mesmo que a sua alma está se como corroendo por dentro. Quando você tem a certeza que Ele está no controle da sua vida, você não se desespera. Você espera nele. É uma coisa que o mundo não consegue entender. Por que que muitas vezes tem crente passando fome e continua adorando a Deus? Porque só sabe isso quem entende. Como diz outro, esse é um dos mistérios de Deus. Como é que pode, no meio da tribulação, fazer como Jó? Quando ele perdeu tudo, todos os bens, todos os filhos, estava raspando o corpo dele com um caco de telha, pelas chagas que tinham nele. A mulher dele vira e fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala: mulher, tu és louca, porque nu eu vim do seio da terra, e nu para ela voltarei. Louvado seja Deus. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja Deus. Quem entende isso? Quem entende isso? Essa paz que está sobre a gente. Semana passada, minha esposa teve um acidente. Ela caiu da escada, a minha filha ligou para mim e falou: pai, a mãe caiu da escada, está no basement. Ficou 12 minutos desacordada. E eu lá no trabalho. E a minha sobrinha estava chegando lá, graças a Deus. Na hora eu orei e falei: eu sou, está no controle. Virei para o rapaz que estava comigo e falei: filho, se eu precisar eu vou, tá? Ele falou: Tony, pode ir. Mas eu senti uma paz tão grande dentro de mim. Quando a minha sobrinha chegou, ela falou: tio, não se preocupa, pode ficar que eu estou aqui. Eu falei: eu estou tranquilo. Por quê? Eu sei em quem eu confio. Apesar de não estar sabendo o que estava acontecendo lá com a minha esposa, graças a Deus ela foi no médico, fez um CAT scan, está tudo bem. Mas eu tinha uma paz dentro de mim. Até a hora de meio-dia, quando minha sobrinha acabou de mandar as últimas fotos para mim, isso aconteceu às 6 horas da manhã, eu estava trabalhando. Mas com uma tranquilidade. Porque eu confio no Deus que eu sirvo. E é isso que eu quero falar hoje. Qual é a confiança que você tem nesse Deus? O que você está se dispondo a fazer por esse Deus seu? Porque Ele tem feito muito. Nós que não temos feito nada por Ele. Quando essa paz de Deus, ela está sobre a vida da gente, nós temos interesse pelo próximo, não somente por nós mesmos. Filipenses, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia já foi lá para Pedro, eu não sei porquê. Ele diz assim, lá no finalzinho ele fala assim: e eu que rogo a Evódia, vocês que estão grávidas de meninas, é um nome bonito, Evódia, também a Sintique, que vivem em harmonia no Senhor. O homem que estava preso estava preocupado para quem estava lá fora livre. Ele estava preso, mas ele estava preocupado com a igreja que está lá fora livre. Fala assim: eu rogo, que eu acho que, ele falou assim, já que eu não tenho muito o que fazer aqui mesmo, eu vou orar. E orava aquele homem, né? Ter zelo, cuidado com aqueles que fazem parte da nossa história. Paulo, de dentro da cadeia, se preocupava pelos seus companheiros na luta pelo reino de Deus. A preocupação dele não era era pelo reino. Nós estamos preocupados com o reino? Nós temos que ser agradecidos por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Como o pastor falou, um momento como esse aqui hoje de apresentação é um momento de alegria, é um momento de agradecer a Deus. Como ele falou, enquanto Deus está dando crianças, tem esperança para esse mundo. Enquanto está nascendo gente lá no Brasil, tem esperança para o Brasil. Isso vai passar, gente. Deus falou que Ele ia mexer com aquela nação. E isso vai passar. E é uma coisa que eu aprendi desde cedo. O bem sempre ele vence o mal.
no versículo 3, ele diz assim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude a lutar ao meu lado na causa do Evangelho. É isso que nós temos que fazer um com o outro. Junto, não só o pastor e a pastora aqui, mas junto, lutar por uma causa só. Propagação do Evangelho de Cristo Jesus. E essa tranquilidade, que às vezes a gente via a pastora tirando os cabelos pouco tempo atrás, e que a casa não saía, não saía, e o pastor falou assim, o pastor não perde cabelo, que ele já não tem, né? Mas, enquanto eu não ver a chave na minha mão, mas um dia ele pegou a chave. Aí seu coração se acalmou, né? Se acalmou, porque ele falou assim, não vou falar, já sei que é minha, mas enquanto eu não tiver a chave, mas Deus já tinha falado. A pastora já tinha certeza, todo mundo já tinha certeza, mas é isso que eu quero falar. A nossa vida, quando nós estamos na mão dele, a gente tem aquela, ninguém sabe explicar o que é, mas é uma paz que ela brota dentro da gente, que deixa a gente tranquilo. Ser agradecido é se importar com as pessoas. E o que elas trazem ao coração de Deus. Deus tinha se alegrado com você? Só olha para você e pergunta, Deus tem se alegrado com você? No seu dia a dia, no seu caminhar? Você pode dizer hoje, Deus quando Ele me olha, Ele tem alegria em me ver? Porque Ele te vê a toda hora, a todo momento. Tem hora que eu falo, Senhor, só a sua misericórdia, porque tem hora que nem eu me aguento, né? Mas aí eu falo, Senhor, graça, me dá a tua graça. Amém. O galardão dela já está separado, pastor. A alegria de estar na presença de Deus, de saber quem é esse Deus, a alegria de saber que esse Deus cuida de mim, cuida de você. Que alegria é essa? De saber que você tem um Deus que se importa com você. Que não, independente do que você fez ontem, ou hoje de manhã, Ele te ama. E Ele se importa com você. Paulo ele tinha um coração em paz pela liberdade que tinha em Jesus. Falar que Paulo tinha liberdade em Jesus parece até estranho. Que o homem viveu mais preso do que solto. Mas a alegria é uma decisão interior. A alegria é uma decisão interior de adorar a Deus em meio à adversidade. Não é todo mundo que consegue, não. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil demais. Adorar a Deus quando a coisa está ruim é difícil. Eu estava ouvindo, alguém colocou alguma coisa ontem de uma mulher que ela ficou viúva e tinha 4 filhos, eu acho. E ela ouviu na rádio, se você crer que Deus existe, não é você crer não, é você saber que Ele existe, liga para nós. E ela ligou. E ela falou assim, eu sei que Deus existe. Mas como você pode? Você crê? Eu falei, não creio, eu sei que Ele existe. Mas como? Porque uma mulher que tem 4 filhos e vê os 4 filhos dormir com fome e não reclamar, só pode ser pela mão de Deus. Isso me chamou a atenção. Não foi o que aconteceu depois, não, mas foi isso. O que ela falou, eu sei que Ele existe, porque seria impossível 4 crianças pequenas e dormir com fome, com o estômago doendo, se não fosse pela mão de Deus. Quando nós temos Jesus, quando nós temos a alegria dEle, quando nós temos a paz dEle, nós temos que ser 3 coisas que eu botei aqui. Amável, simpático e agradável. Independente da pessoa que você está falando.
independente pelo que você está fazendo. Você tem que ser amável, simpático e agradável. Tem hora que dá vontade. Eu trabalho num lugar que tem hora que a gente fala o seguinte: Senhor, fecha o olho um pouquinho. Mas Deus é bom e Ele faz a gente dar glória a Deus a Ele em tudo. É verdade, porque Ele tem me ensinado. Mais uma vez, ontem, meu chefe tinha me falado isso quando eu entrei lá, e ontem uma pessoa virou para mim lá e falou assim: eles precisam de mais gente como você aqui, Tony. Aí eu falei para ela a mesma coisa que eu falei para o meu chefe. Meu pai e minha mãe já morreram. É impossível eles fazer outro de mim. Sou humilde. Mas aí eu brinquei com ela, mas aí eu falei: não, tem mais igual a mim aqui. Nós temos gente boa trabalhando aqui. Eu falei. Mas eu, quando tenho oportunidade, eu falo mesmo. Paulo, ele exortava o povo para que fosse exemplo para com todos. A ideia de Paulo é que se mostrassem paz no meio de um momento de tribulação e de tensão. Essa era o que o Paulo tentava transmitir à igreja daquela época, que eles mostrassem paz no momento em que eles estavam passando por tribulação. Ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então, faça transparecer isso. Perto está o Senhor. Pastor, no começo do culto, ele falou que nós temos uma ideia de aquele velho rabugento que está lá em cima com o cajado na mão, dando na cabeça da gente. Vocês ainda têm cabelo para amortecer, eu não tenho não. Mas não, Deus, Ele é bom. E a cada vez que a gente tropeça, é mais uma vez que Ele estende a mão e fala: eu estou aqui, eu te amo. Não importa o que você fez, eu estou aqui. Se arrependa e volte para mim. Essa paz, ela começa dentro de você. Essa paz que você sente. E ela tem que contagiar sua esposa, seu esposo. Ela tem que contagiar os seus filhos. A paz de Deus, ela tem que reinar dentro da sua casa. As contas não vão parar de chegar. Mas a paz dele tem que ser sobre tudo isso. Na hora que você estiver querendo dormir, o William estiver chorando. Então, por isso que eu falei. Mas a paz de Deus, ela sobressai sobre tudo isso. Eu tenho certeza que você não dorme, mas fica alegre de estar com Ele. É isso aí. Deus é Pai. Deus é Pai. E Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de nós. Ele falou que a igreja é a menina dos olhos dele. A menina dos olhos. Procure colocar só o dedo nela, você vai ver como que dói. É assim que Deus se sente quando alguém toca em você. Quando alguém trama contra você. Ele diz que sem ansiedade, quieto e confiante. Mostrar a paz em tudo, sem ansiedade, quietinho, confiante, que a vitória já está nas nossas mãos. Quando Débora cantava aqui hoje, Iris Dan, nessa hora a minha mente foi no Calvário, quando ele gritou: Pai, está consumado. Acabou. O diabo já está debaixo dos pés do meu Deus. Só temos que aceitar, que requerer isso. Ele vai tentar, como falou. Ouvi um pregador de manhã que ele falava assim: não penso que o diabo é isso que vocês estão pintando aí. Não, o diabo está solto aqui te perturbando. Ele está solto. Mas a cabeça dele já está debaixo do pé do meu Deus. Já está debaixo do pé do meu Cristo. Daquele que subiu na cruz. Quando ele pensava,
Coloquei o Filho de Deus lá. Acabou. Ele falou, não, acabou para você. Que aqui é a minha vitória. Nós cantamos hoje que no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós estamos aqui hoje. Só por isso, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nós vencemos com ele. Nós vencemos com ele. Nós não vamos vencer, não. Nós já vencemos com ele. No verso 6, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Apresente a Ele. É tão mais fácil colocar na mão de Deus do que tentar fazer com suas próprias forças. Quando Gideão pensou que ele faria com suas próprias forças, eu tenho ouvido tão pouco de Gideão que é um exemplo que... Mas é verdade, quando Gideão pensou o que ele ia fazer, o que Deus pediu a ele, ele reuniu 32 mil homens. Aí Deus falou com ele, é muito. Ele mandou 10 mil embora, estou com 22 mil ainda. Deus falou, não é muito ainda. Fica só com 300. Que aí você vai saber que fui eu que fiz, não você, Gideão. A confiança em Deus anula o estado de ansiedade e aquieta o seu coração. Crente, ele não pode ser possesso, mas ele pode ser opresso. Cuidado com a opressão que o diabo tenta mandar sobre a sua vida. Aquiete o seu coração. Aquieta o seu coração. Porque a confiança em Deus anula toda ansiedade. Toda. Quando ele fala toda, é porque ele disse é tudo. Quando ele falou, it is done. Tudo foi consumado. Uma certa vez, numa pregação, eu preguei sobre aquela frase bem conhecida que Jesus falou na cruz do Calvário. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É a pior coisa do mundo. É você sentir a sensação que você não tem Deus. Por um momento, na cruz do Calvário, Jesus passou por isso. Quando o meu pecado estava sobre Jesus ali na cruz, ele se sentiu longe de Deus. E naquele momento ele gritou de dor. Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas ele pede para você ter confiança que ele não te desamparou. A subida na cruz foi a nossa vitória. Aquilo que parecia derrota foi a nossa vitória. Paulo ainda te ensina para que você consiga aquietar o seu coração, você tem que orar e suplicar. O que ele diz no verso na parte B? Pela oração e súplicas e com ações de graça, já agradecendo por tudo. É o ato, quando você começa a orar e suplicar, é o ato de entregar o fardo nas mãos daquele que pode nos aliviar. Não é isso? Quando você entrega na mão de Jesus aquele fardo, o que ele faz? Ele tira. O que ele fala? Ele falou, venham, tragam a mim todos, vós que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certa vez, quando eu estava na Itália, eu vi um pastor, conhecido do pastor Marco, pastor Celso Martinez. Ele falou uma coisa, é muito comum nas igrejas fazer um apelo, e todo mundo vem na frente. Você vem e fala assim, vem, coloque tudo aos pés do altar, deixe tudo aqui nos pés da cruz, como um ato simbólico de que você está tirando esse peso de cima de você e deixando na mão de Deus. Mas ele falou, as pessoas vêm, choram, se humilham. Aí quando o pastor fala, pode voltar para o seu lugar, cada um pega a sua saquinho, joga nas costas e volta para o banco com ele.
Quando a gente fala deixar na mão de Deus, é deixar. Acabou o que eu posso fazer. Agora, Senhor, é só você. Não adianta se eu botar o fardo nas minhas costas e voltar com ele para minha casa, Deus não vai agir. Porque continua comigo. Enquanto ele estiver nas minhas costas, Deus não vai tirar ele de cima de mim. Eu tenho que aprender a vir e deixar aos pés dele. Como que dizia a canção? Tudo deixarei aos pés da cruz, não é isso? É isso que nós temos que fazer, gente. Nós temos que aprender a deixar tudo aos pés da cruz. É necessário. Se você quiser ainda ver, está lá em Mateus 11, de 28 a 30, ou Marcos de 11 a 24. É necessário confiar e descansar. Só mais 15 páginas, aí está acabando. Eu estava falando sobre o ser agradecido. Ser agradecido não é falar simplesmente obrigado, Senhor, muitas graças te dou. Não, é ser agradecido sempre. É um ato de demonstrar agradecimento por aquilo que Ele fez por nós. Isso significa agradecer antes de receber. Agradecer antes de receber. Você que está esperado em Deus, por tanta coisa, eu vou falar documento, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que dependem disso. Mude a sua oração. Mude a sua oração. Comece a agradecer a Deus pelo documento que Ele já te deu. Agradeça. Porque eu sei que não é só eu que estou orando por documento aqui. Deus já me agraciou com o meu. Mas eu não me canso de orar pelos outros que não têm. Assim como eu recebi, eu acredito que outros vão receber. Não duvide. Não duvide. Comece a agradecer. Comece a agradecer, que eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará este ano. Eu não sei quem Deus vai usar, não. Mas se necessário, até o diabo, para trazer seu green card na sua mão. Porque quando Ele manda, todos obedecem. Então comece a agradecer. Porque de uma forma ou de outra, Deus, Ele tem zelado pelos seus. Deus, Ele tem prazer em ajudar os seus. Viva com paz no coração. Viva com alegria nos seus lábios, com um cântico de louvor nos seus lábios. Que Deus, Ele é maior do que o problema que você tem passado. Como diz lá em Hebreus 11:1, agradecer é como um ato de fé. E a fé, você não vê, mas você sabe, né? Então agradecer é como um ato de fé. Comece a agradecer. E ele fala no verso 8, ele fala assim, a paz de Deus invadirá a mente e as suas emoções. O que é as suas emoções? A sua alma. Ele porá alegria dentro de você. A alegria do Senhor é a nossa força, como disse Neemias. E é. Independente de tudo, Deus é a nossa alegria. Deus é a nossa alegria. Eu já falei aqui uma vez. Um dia em que eu perdi o meu pai, eu estava milhares de quilômetros fora, eu estava na Itália. Eu recebi a notícia, essa semana eu até brinquei com a minha mulher, ela me ligou e falou, vem embora. Eu olhei para ela e falei, quem morreu? Porque a última vez que você falou, Tony, vem embora do trabalho, meu pai tinha me morrido. Ela ligou e falou, vem embora. Ela falou assim, Tony, vem embora. Eu falei, quem morreu? Mas nesse dia, eu subi na moto e estava voltando para casa quando eu
Eu falei, alguma coisa está errada. Eu parei a moto, levantei o capacete. Falei, Deus, a tua palavra diz que eu tenho que te louvar em todo momento. Eu quero te louvar agora. A lágrima descendo do olho. Não podia estar no Brasil junto com minha mãe, que precisava. Meu pai já estava na glória, ele não precisava mais. Mas a minha mãe precisava. E eu falei, Deus, eu quero te louvar agora. E Deus me botou um cântico na minha boca. Eu não sabia se eu cantava, falava em língua, gritava. Eu só sei que eu, com uma mão acelerava e com a outra eu glorificava a Deus. E quem passava ao meu lado falava, esse cara é louco. Mas eu estava na presença de Deus. Até em casa, eu fui na presença. Quando eu cheguei em casa, eu pude consolar, ao invés de ser consolado. Porque a paz de Deus, ela invadiu o meu coração. E quando ela enche a tua mente, as tuas emoções, você fica anestesiado, você não sabe o que aconteceu, simplesmente você passou daquele estado de preocupação, de ansiedade, por um estado da graça. Um estado que, se você te chamar de feio, você ri. É verdade. Porque você está aquém de todas as preocupações, aquém de tudo aquilo que te incomoda. Você está no nível superior, no reino da graça de Deus. Ter as nossas emoções guardadas pela paz de Deus é algo sobrenatural. Você não consegue compreender. É algo que vem de cima, que desce sobre você e você não sabe o que é aquilo. Já entrou em estado de êxtase? Você não precisa se drogar, não. Entra na presença de Deus, você vai ver o que é bom. Não tem nirvana, não tem nada. É Jeová na veia, né? É verdade, gente. É a melhor coisa. No 4:9, ele diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com todos vocês. Gente, que testemunho sobrenatural é esse do apóstolo Paulo? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Vida constante com Deus. Vida constante. Não tem coisa melhor do que você poder botar a cabeça no travesseiro de noite. Amanhã vai vencer aluguel, amanhã vai vencer o mortgage, é a prestação do carro chegando. Mas você botar a cabeça no travesseiro e dizer, Pai, obrigado por mais esse dia. Dá-me uma noite de sono agradável. E você simplesmente dorme. Muitos não aguentam. Muitos se jogam de pontes, procuram a morte quando se acham que não vão poder sair dessa mais, por causa de uma dívida ou de outra. Simplesmente achar um meio mais fácil. É fazer algo contra mim, que aí acabou. Você se esquece, às vezes, que quem ficou para trás vai ter que pagar a conta, né? Então, o mais fácil, gente, é colocar na mão dele. Deixa de lado, porque ele é maior do que a sua enfermidade, ele é maior do que a sua dor, ele é maior do que qualquer depressão, ele é maior do que tudo e todos que já pisaram nessa terra. O rei Davi, o homem que foi grande diante de Deus, ele era simplesmente um pó diante do Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos realmente deixar a paz de Deus invadir o nosso ser. Tomar conta de cada detalhe da nossa vida. E nós podemos dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado em tudo. Porque Ele é fiel. Ele falou que faria e Ele vai continuar fazendo. Amém? Deus abençoe vocês.